E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Olá, aqui é a pastora Lu e dando seguimento à série dos 7 selos do Apocalipse, estou falando hoje sobre o silêncio de Deus. E o próximo vídeo será sobre o 7º e último selo de Apocalipse. O céu fica em suspense, em tremor diante do julgamento de Deus. Antes deste tempo havia apenas regozijo e música no céu. Houve a celebração da igreja dos querubins junto de todos os anjos do universo. Agora toda música desaparece. Exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus, desabarão sobre o mundo e ficarão em silêncio. O silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir é algo tão importante e tão grandioso que todo o céu fica em silêncio. Podemos também ver mais sobre este silêncio. Com a abertura do 7º selo, após os estudos dos 6 primeiros selos, se inicia a segunda metade dos juízos divinos dos tempos do fim. Confira também os outros vídeos sobre os 7 selos no meu canal. Bem, João tentou passar para a igreja um momento que a igreja passaria, e por sinal, um momento de grande expectativa. Ele disse: houve silêncio no céu, cerca de meia hora, quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Silêncio no céu. Nem anciãos, nem anjos, nem adoração, nem louvores, nem gritos de aleluias, nada, só o silêncio. O que significou esta meia hora de silêncio? Algo surpreendente está para acontecer, que são os anúncios das 7 trombetas que começarão a tocar nesta segunda metade dos juízos finais. Era necessário este silêncio absoluto, porque aqui Deus vai falar dos tempos finais. Em 3 profetas, Abacuque, Sofonias e Zacarias, também usaram esta mesma expressão sobre o silêncio. Em Abacuque 2:20, vamos conferir aqui. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que Deus iria falar após este primeiro versículo era algo tão impressionante que o profeta disse: cale-se toda a terra, faça silêncio, Deus vai falar. Também podemos ver sobre este silêncio, sobre o silêncio de Deus, no livro de Sofonias, capítulo 1, verso 7, quando ele fala assim: cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então havia um convite ao silêncio, à introspecção, à reverência. O que falta hoje em muitos é a reverência diante da presença de Deus, o silêncio para ouvir Deus. Precisamos muitas vezes também nos calar, silenciar nossa voz para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o céu é um lugar de muita música, adoração, mas no momento em que o último selo foi aberto, houve-se um silêncio nos céus. Esse silêncio foi um sinal de espanto pelo que viria ao abrir o 7º selo, que estava fechado. Olha o que diz lá no livro de Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará.
João foi levado a um estado raro de consciência espiritual alterada. Seus sentidos foram totalmente arrebatados pela plenitude do Espírito Santo, a fim de que pudesse ver, ouvir e sentir. E tudo quanto lhe seria comunicado por Deus, João poderia ver, ouvir e sentir. Confira também lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10. João observa que em todo o céu houve uma pausa marcante antes da série final de punições que sobreviriam ao mundo. Os julgamentos finais serão, melhor dizendo, tão severos e terríveis que os próprios habitantes do céu, eles ficam pasmos e comovidos com o castigo dos ímpios. Deus é atemporal. Seu tempo não tem nada a ver com o nosso tempo. Ele está acima do tempo do homem. Mas João media no seu próprio tempo por quase meia hora. Houve silêncio no céu, por tamanho espanto do que viria a acontecer a partir dali. Enquanto havia o silêncio no céu, logo depois, em seguida, podemos observar 3 acontecimentos imediatos. Alguns acontecimentos aqui que eu vou falar para vocês. O primeiro, foram dadas aos 7 anjos 7 trombetas. No segundo, um anjo com incensário foi-lhe dado incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Um terceiro, o fumo de imediato subiu às orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E por fim, 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar essas trombetas. E qual o significado de cada uma delas? Bem, aí já é assunto para os próximos vídeos. Fiquem atentos, porque logo em seguida estaremos trazendo também assuntos sobre as 7 trombetas. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos que estão a ponto de serem elevadas para Deus. As necessidades dos santos significam muito, mas muito para Deus. Significam muito mais do que todas as músicas do céu. E naquele momento a música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. O céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo também. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Agora toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. As orações dos santos sobem aos céus. Vamos conferir aqui no verso 4. O fumo do incenso subiu às orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então nós vemos que as nossas orações não são em vão. Orar não é apenas um exercício. Orar é conversar, é falar com Deus. Nossas orações sobem à presença de Deus e quando oramos, unimos-nos a Deus, nos conectamos com Ele. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, confira lá em Êxodo 3, a partir do 7. Assim também, em resposta ao clamor dos santos, Deus envia seu juízo aos ímpios. Eles, aqui eu vou ler aqui o versículo 9 do capítulo 6. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? As orações dos santos provocam o juízo de Deus sobre os ímpios, sim. Mas o mesmo Deus, que Ele é justo, Deus não é injusto, Ele é justo, Ele ouve as nossas orações. E nós vemos aqui o mesmo incensário que leva as orações é o mesmo incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar
causa destruição sobre a face da terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja neste tempo estará sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus? É inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta à oração dos santos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Enquanto que no capítulo 8 de Apocalipse, o silêncio no céu significa um grande acontecimento que está por vir, assim também em nossas vidas. Quando você sentir o silêncio de Deus, tenha certeza que algo muito grande está para acontecer, algo muito grande, valioso e muito bom está para acontecer na tua vida. Então nós vemos que as nossas orações, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Cada oração sua que você já fez, cada gemido teu, o Senhor tem visto e a resposta virá. Bem, por hoje é só, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.